assuntos, né? E continuar o nosso assunto sobre iluminismo, sobre o século das luzes, especificamente. Ontem, uma aluna nossa, Maria Tereza, ela está no 9º ano agora, né? Então ela me mandou um meme, né? Me mandou um meme de uma lembrança que ela teve das nossas aulas do tempo lá do 8º ano, né? Quando a gente teve, eu fui professor de história deles do 8º ano também. E aí eu queria já mostrar esse meme para vocês, né? E aí eu queria que vocês, por acaso, boa tarde, que vocês por acaso comentassem, né? O que é esse meme? Porque o meme, você sabe muito bem que ele não tem um significado assim tão direto, mas ele pode significar muita coisa aí pra gente. Opa, não é isso aqui não. Boa tarde, professor Caio Maluf. Boa tarde. Aproveitar que você chegou aí, Luiz Paulo, antes de passar o meme, você falou da semana passada de uma amiga que é sua e a amiga minha também. Aí eu depois estava lembrando dela, por acaso essa jovem aqui, olha. É essa mesmo, professor. Não, peraí, deixa eu dar zoom. Põe de novo o vídeo, professor. Peraí, deixa eu arrumar aqui que ele tá tudo travado. Ela mesmo. Na hora do recreio a gente faz coisas, né? Hoje a minha internet tá bem mais complicada do que outros Nossa, dias. professor, tem muito pouca gente na aula e já tá 3 minutos de atraso. Hoje você atrasou, né, Luiz Paulo? Eu atrasei Mas, 1 minuto, professor. Eu falei. mas nós já começamos, tá? Já está em andamento. Eu atrasei 1 minuto, professor. Essa jovem mesmo, né? Essa. Pequena Isadora. No momento slow motion. O apelido que eu e a irmã dela pôs nela é Pinker Miniatura. Professor, eu entrei Sim. na aula agora, tem como o senhor me explicar o que está acontecendo, que eu ainda não estou entendendo? Eu entrei num vídeo aleatório. Aí esse é um problema de entrar atrasado, né, gente? Vocês sabem que às vezes, né? Às vezes a gente atrasa, mas aí tem que pegar e acompanhar, porque não tem jeito. Mas a gente não começou nada que fosse determinado algo tão que determinasse que a gente fizesse isso. Então a primeira coisa que eu falei pro pessoal aí, olha só, isso aqui é um meme que a minha aluna Maria Tereza me mandou ontem. Professor, né? é porque... Só um minuto, pessoal. A Maria Tereza, ela me mandou esse meme ontem, dizendo que lembrou, olha aqui na conversa que ela fez comigo, olha. Ela, professor, lembrando de eras passadas, eu acho que só eu que ri disso, né? Então ela lembrou de mim ontem. Eu falei, eu vou usar amanhã com os meninos lá do 8º ano. E aí o meme, ele tem uma função assim de ser engraçado e tal, né? Mas ele tem uma explicação, tem um sentido aí. Que explicação que alguém de vocês queira dar desse meme aí pra gente? Mas eu acho que como a onça é uma predadora natural assim de carne, carnívora, aí vamos dizer assim que a carne que está exposta para o iluminismo representada como a onça é o absolutismo e a Igreja Católica, que está aí para devorar os dois lados. Justamente. Posso dizer o meu lado que eu penso? Sim. Luiz Paulo. Sim. O lado que eu penso é assim, ó, que tipo assim, a Igreja Católica estava ali dominando, junto com o absolutismo, estava ali dominando, tranquilo, relaxando, e o iluminismo querendo tomar o lugar, tenta pegar aquele lugar, aquela coisa boa que eles estavam tendo. Dentro do meme, e vai pegar. Você sabe como o Gustavo acabou de falar aí, não tem escapatória, né? Mas aí tem coisas a mais para a gente forma que está o iluminismo, a atitude do iluminismo e a atitude da Igreja Católica absolutismo. Então, olha, vocês falaram,
A Igreja Católica e o absolutismo estão aí repousando, estão folgados, estão de boa na lagoa. Olha, inclusive até esse termo, né? Estão de boa na lagoa. E já o iluminismo, ele está aí, olha, fazendo a sua investigação. Só na espreita. Não, é mais que isso, né, Gustavo? Está fazendo a sua astúcia, a sua estratégia, né? Desenvolvendo a sua estratégia para poder não deixar conquistar e devorar os dois. Nenhum dos dois vai escapar dela aí, né? E o dado histórico, né? Eu gostei desse meme, achei interessante ela ter mandado, agradeci a Maria Tereza, inclusive, porque é justamente esse embate que a gente tem. Tem muita gente entre nós que queria que fosse uma monarquia aqui no Brasil, que queria que tivesse o absolutismo acontecendo ainda. Professor, sim. Eu não sei se o senhor conhece, mas com certeza deve conhecer, como o senhor é professor de história, ele é da linhagem da família real brasileira, ele chama Dom Bertrand. Aí, professor, ele falou lá sobre um movimento monárquico que as pessoas querem que a monarquia volte para o Brasil. É um certo grupo de pessoas que se uniram para o absolutismo e a monarquia seguir juntas para comandar o Brasil. Sim, isso é um caso, isso é um fato, né? E concordo com o que nós estamos falando, né? Essa questão de que pessoas ainda querem isso. E tem pessoas que, quando se fala contra o absolutismo ou se fala contra a igreja, fica revoltado, fica incomodado, né? Uma vez que quer achar valor na monarquia, quer achar valor no absolutismo, quer achar valor na igreja ou no domínio da igreja da forma que sempre esteve. E aí, nós estamos olhando um tempo histórico agora, o Iluminismo, o século das luzes, em que essas duas instituições, tanto a igreja quanto o absolutismo, elas ficaram fragilizadas ao extremo, sabe? Porque se comparar a forma que elas dominavam e a forma que elas passaram a dominar depois do Iluminismo, elas foram devastadas, foram arrasadas. A própria igreja teve uma situação nesse sentido dela se dividir, né? Então, ou seja, quando se divide, se enfraquece de alguma forma. Existia só a igreja católica, e aí nesse contexto moderno aparece o movimento protestante e dentro do movimento protestante tantos outros movimentos que vão aparecendo aí, certo? E a questão do absolutismo acabou se perdendo na questão das repúblicas, né? Então, ou seja, hoje no mundo nós temos cerca de 200 e poucos países, apenas uns 10 são monarquias, entendeu? Então, ou seja, o absolutismo, a monarquia, ela também já foi para o espaço, nessas instituições já foram. Eu quero agradecer as pessoas que já estão com a câmera ligada, o Gustavo, o José Ricardo, a Gemima, né, o Luiz Paulo, agora o João Pedro, o Elias, e o pessoal que está abrindo, a Bruna. Bruna tá com saudade de você, estava pensando hoje. A Bruna não está se manifestando nas aulas, será que ela está matando a aula? O que está acontecendo? Eu estava preocupado. Agora estou te vendo aqui, fico feliz pela presença. E de todos vocês, tá, gente? Então, ou seja, só para, se vocês puderem ligar a câmera e conseguirem ir, liga, porque fica bom para a gente interagir, ou pelo menos para mim ver vocês, né? Porque todos vocês estão podendo me ver e eu não estou podendo ver todos vocês. Aí aqueles que puderem ativar a câmera, quem puder, né? Então faça, por favor. Quem não puder, não tem jeito, como é que faz? Então, meninos, nós vamos seguir agora com alguns autores, né? Verificar aí alguns autores que está dentro do século das luzes mesmo. Nós colocamos para vocês uma atividade, essa é a primeira de portfólio, tá? Como eu disse para vocês que eu ia identificar bem as tarefas de portfólio, então está identificado aqui, olha só, aqui a atividade avaliativa no final, você está vendo, né? Portfólio. Clicando na tarefa para você fazer a tarefa, você vai verificar que aqui também já está escrito, olha, essa atividade precisa ser inserida no portfólio do GR8 Aulas Portfólio, certo? Se por acaso você tiver dificuldade em achar a tarefa, fala comigo no privado que a gente dá um jeito de organizar para vocês aí. Bem como esses que ainda não têm experiência com GR8. Né? Quem não tem experiência com GR8 ainda e precisar, fala com a gente no privado que a gente tenta ajudar vocês aí nessa questão, certo? Então, aí essa atividade, ela diz respeito à aula de hoje e à aula das últimas aulas da semana passada, né? Porque eu estava observando no planejamento aqui, então, olha só, na aula que nós iniciamos, que foi a aula 6,
nós tivemos, olha, quantas retomadas. Olha, no dia 4/2, no dia 8, no dia 12 e no dia 19. Entendeu? Então, entrando aqui, você tem a gravação de todos esses momentos que nós conversamos aí. Estão aqui as gravações, certo? Então, professor, hoje, só um minuto. Hoje nós vamos continuar, né? Falando do que nós estávamos falando já, dos pensadores iluministas dessa época, né? Dessa época do iluminismo, século das luzes, que é o período que a gente chama de modernidade. Pois não? eu estava sobre a gente falando naquela aula sobre o assunto da bolacha do Luiz Paulo. Esses dias eu estava no YouTube procurando, sabe, alguma coisa para distrair. Aí eu encontrei um vídeo lá que o cara estava escrito assim: sou ateu, me prove o contrário. Aí, professor, chegou um cara lá para falar sobre Deus e usou esse mesmo termo do Luiz Paulo. Achei bastante interessante. Que termo do Luiz Paulo? Da bolacha. Usou o negócio da bolacha. Depois manda esse vídeo. Ah, tá. Vou mandar. Então, mas tá bom. Essas questões, vocês sabem muito bem que já tem. Eu defendo aquilo ali, eu vou fazer o vídeo em cima daquela defesa. E no final das contas, aquele vídeo vai servir. Entendeu? Então, com certeza, quem fez o vídeo não foi o ateu, foi o crente. Se o ateu que quisesse fazer um vídeo, ele ia organizar um argumento que talvez você acharia tão interessante quanto, né, Gustavo? Mas então, ele também, professor, o vídeo Gustavo, era do ateu também, ele também fez. O vídeo era dele, ele tinha argumentos também bastante interessantes. Mas, assim... mas com certeza, um dos dois teve teve mais organização, teve mais controle sobre essa história aí. O que eu quero dizer com isso é que nem um é certo nem outro. Eu não estou querendo falar isso. Eu quero falar que a gente utiliza o discurso, a gente utiliza o argumento para falar aquilo que a gente quer. E aí a gente organiza a situação. Boa tarde, professor. Para que a coisa aconteça dessa forma. Boa tarde. Então, olhando aqui, os autores, né? Os precursores do iluminismo. Então, nós já falamos de alguns na aula passada, né? E agora vamos falar de mais alguns. Por exemplo, esse moço aqui chamado Francis Bacon. Aqui você tem a foto dele, né? Numa tarefa aí você vai ter que saber a fotinha dos autores, tá, gente? Vai pensando nisso aí. Então, o que o Francis Bacon fez? Nós não vamos falar de muita coisa do Francis Bacon, não, mas só alguns dados importantes para que você pense ou entenda ou veja como que esses autores iluministas processaram as suas ideias para se estabelecer. Professor, esse cara foi político, né? Não sei te responder isso agora, não. Ele foi político, ele foi envolvido bastante na ciência. Eu já ouvi falar dele, professor. Na ciência, sim, professor e tal, né? Então, o que ele fez, gente? Olha aqui. Propôs o método experimental para a conquista do conhecimento. O que quer dizer com isso aqui? Método experimental. Tem que se fazer o que para ter conhecimento? Teorias, professor, o racionalismo. Não, veja aqui. Meus queridos, veja aqui. Não está escrito isso aí. Teoria e racionalismo está na cabeça já. Ele está dizendo que para ter conhecimento é preciso do método experimental. E o que é esse método experimental? O que tem que se fazer para se fazer o método experimental? Ciência. Tem que fazer o que é a ciência, claro, mas tem que fazer a experiência, certo? Tem que se fazer a experiência. E a experiência é feita com os objetos, com as coisas. É com a bolacha do Luiz Paulo. Eu vou lá e pego, cheiro, toco, né? Sinto o gosto dela, vejo, certo? Então, o Francis Bacon é um dos autores. Diferente do Descartes, o Descartes vai falar do racionalismo da teoria. Agora, o Francis Bacon vai falar do método experimental para se conquistar o conhecimento. Então, só se pode conhecer aquilo que se pode fazer. Quem está aí? Só se pode aquilo que é palpável. Aquilo que se pode fazer, a experiência. Aquilo que se pode palpar, aquilo que se pode cheirar, aquilo que se pode ver, ouvir ou sentir gosto. Certo? Então, beleza. Procura analisar detalhadamente as diversas circunstâncias em que ocorre o fenômeno
e a relação entre elas. Uma outra palavra aqui, fenômeno. Fenômeno significa manifestação. Então, com base num sujeito igual esse aqui, usando um exemplo de alguma dessas aulas passadas, amanhã, às 14 horas, vai chover? Você pode até pensar, não sei, como é que eu posso saber? Mas se pode saber sim. Vai lá falar com o geógrafo, com o meteorólogo, e ele vai fazer o estudo do clima, vai fazer o estudo do vento, estudo de sei lá o quê, para falar para a gente a probabilidade de chover amanhã, essa hora. Aí Professor. E essa probabilidade ela tem uma certa certeza. Por que ela tem uma certa certeza? Olha só, porque eles pesquisam, eles analisam detalhadamente as diversas circunstâncias em que se ocorre o fenômeno. Então, eles vão ver lá os dados da pesquisa deles e vão falar para você, não, tem muita chance de chover amanhã, porque todas as vezes que aconteceu isso, aquilo outro, e está acontecendo agora, então quer dizer que amanhã vai chover nesse horário. Entendeu? Então, são estudos, análise da própria coisa que se pode fazer experiência. E aí, lembrando do Newton, o universo tem suas regras próprias, tem suas leis próprias. E aí nós podemos investigar o universo e entender essas leis próprias. Professor, eu tenho uma coisa a dizer. O senhor estava falando aí da meteorologia. Isso daí é no... Esqueci o nome. Só que eu sei que no racionalismo, normalmente, aqui no Goiás, quando a gente acha uma pessoa que já é meio de idade, e, o céu tá meio vermelho à noite, ela fala, não, vai vir vento e muita chuva. Normalmente, as pessoas falam no racionalismo. Isso. Certo, Luiz Paulo, mas mesmo isso que você acabou de falar aí não é bem racionalismo, não. Porque por que quando ele olha o céu está vermelho, ele pode não saber o que significa ou o que faz o céu ficar vermelho. Mas ele, em algum momento na história, alguém viu o céu vermelho e aconteceu tais coisas, e ele está repetindo. Ele agora está vendo de novo o fenômeno acontecer e está deduzindo o que vai acontecer de novo. Então, mesmo isso não é racionalismo. Racionalismo seria se ele imaginasse apenas, sem ter essa visão, essa observação. Luiz Paulo, racionalismo puro, igual você começou a dizer aí, mas você colocou o exemplo do experimentalismo, do cientificismo, seria Deus me revelou aqui, ou eu tive uma visão aqui agora que vai acontecer tal coisa. Ou seja, aonde está a base do conhecimento? Apenas na ideia do sujeito. Dá para entender, gente? Agora, se eu considero qualquer outro tipo de coisa, tipo uma repetição do fato, um sinal específico, aí já caiu na linha do cientificismo. Porque aí tem a experiência. Esclareceu? Entendeu? Esclareceu. A diferença que eu estou tentando colocar para que vocês entendam. Certo? Então, nós temos o Francis Bacon, né? Então, olha o nome dele aqui, em inglês, tá, pessoal? Nunca na sua vida, pelo amor de Dadá, nunca fala Bacon, tá? Esse homem não é o Bacon. Ele é o Bacon, ok? Então, naquele dia eu dei uma aula de francês de graça para vocês, agora estou dando aula de inglês de graças. Francis Bacon. Vamos repetir o nome do homem, por favor? Francis Bacon. Okay? Beleza. Quando eu fazia faculdade, a gente fazia piadinha dele. Esse moço a gente já lembra dele. Eu só coloquei aqui para ele ficar... Como é que é? Fala de novo, Gustavo. René Descartes. Justamente. É francês e não se fala francês sem biquinho. Então o nome dele é René Descartes. Descartes. Justamente. O que ele defendia? Vamos lembrar do racionalismo aí? Ele defendia a ideia do penso logo existe. A razão. Sim. Pois é, mas para obter conhecimento com base em Descartes, o que é preciso fazer? Razão. Isso. Razão. Defendia a razão como o único meio para atingir o verdadeiro conhecimento. O Bacon defendia que o que era o único meio? O método experimental. Experimental.
Empírico, né, professor? O empírico, justamente. E o Descartes, a razão. A questão da teoria propriamente dita. Só que aí chegou um cara, inglês também, aí você lê como está escrito aí. John Locke. Locke. Certo? Eu tive alguns alunos que falavam Luke, mas não tem nada de Luke. Tá Locke aqui, ó. Locke. Então, John Locke, ele é pai... Olha aqui, é bom gravar isso aqui, porque acontece algo, eu já vi em alguma prova aí. Ele é considerado pai do liberalismo político, certo? Mais uma ideia dentro do iluminismo. Lembra que nós falamos do iluminismo? São 3 vertentes. Lembra das 3 vertentes? Quem lembra? Para ganhar aí 1/10 na média. Lembrar o quê? As 3 vertentes do iluminismo. O iluminismo ele atua em três frentes. Acho que era liberdade. Olha só. O primeiro nós estamos falando agora, conhecimento. Entendeu? Conhecimento pela experiência, conhecimento pela razão. Então, uma frente é o conhecimento. Segunda frente. Política. Governo. Certo? Tipo de governo. Terceira frente. Religião. Dinheiro monetário. Economia, certo? Então, o iluminismo, ele mudou a sociedade, mudou o pensamento das pessoas na questão de como adquirir conhecimento, de como ser governado e governar e de como se tem as relações econômicas, como que elas se estabelecem. Então, são essas três vertentes aí. E ele foi falar do liberalismo político. E no liberalismo político tem as 2 vertentes, tanto a questão da economia quanto a questão do governo, certo? E aí o John Locke, ele é o pai desse ponto, né? Por quê? Porque ele não aceitava a concentração de poderes na mão do rei. John Locke, então, era contra o absolutismo. Monarquia. Justamente. A monarquia não era contra, tá, Gustavo? Ele não era contra a monarquia, ele era contra... Como assim? Ele era contra o rei só? Não. Ele não era contra o rei e nem contra a monarquia. Ele aceitava a monarquia, aceitava o rei. Ele era contra os poderes estarem todos na mão do rei. Entendeu? Ah, o absolutismo. Ele era contra o absolutismo. Tanto é que ele defendeu a forma de governo que está na Inglaterra até hoje, que é uma monarquia constitucional, entendeu? Existe o rei, mas existe uma constituição que define que quem governa é o povo, entendeu? Então não é a rainha que fica lá na ONU, né? Não é a rainha que governa. A rainha é chefe de Estado, ela tem uma função representativa. Mas quem governa mesmo é uma pessoa que foi eleita pelo povo, que é o primeiro-ministro, entendeu? Professor, eu tô vendo uma série que tá ajudando tanto nesse conteúdo. The Crown, professor. Eu assisti. É ótimo. The Crown, eu também acho que eu tô na... A Coroa. Eu já assisti também. Só que eu não tenho muita paciência, não. Ela é ótima. Dá muito para entender essa questão. Pessoal, então, beleza? Ele se opunha à concentração de poderes na mão do rei e fez uma proposta de um poder que fosse legislativo e que representasse o verdadeiro poder do Estado. E quem é que participaria? Seria o povo. Agora tem mais uma coisa, presta atenção, não é qualquer povo não, viu? De que povo esse Locke está falando que deveria participar do governo? Seria a burguesia, a classe alta, lá em cima? É esse povo aí. É esse povo que é capaz de gerar riqueza para o país. É o povo que é capaz de gerar produtividade. Do ponto de vista liberal, é o dono da empresa, né? Se fosse numa aula socialismo aqui, aí falaríamos que era o trabalhador que gera riqueza. Mas no caso aqui, dentro do capitalismo, dentro do liberalismo, então quem deveria participar é quem tem propriedades e que tem possibilidade de promover ainda mais a riqueza do país. Então, é isso que nós temos que falar aqui do Locke. Tá? Isso em linhas gerais mesmo, bem resumidamente, né, para a gente só avançar. Isaac Newton a gente já viu, não já?
na aula passada, ele veio com a teoria da gravitação universal e diz que o universo é regido por leis físicas. E elas são invariáveis, são leis que estão lá, sempre existiram lá, e nós podemos investigar e saber e entender tudo aquilo que elas estão falando para a gente, e elas vão sempre repetir. Beleza? Então tá bom. Agora, do ponto de vista da política, nós temos o Barão de Montesquieu. Nós aprendemos o nome desse homem na aula passada, não aprendemos? Sim, a gente geralmente não fala a última letra. E você, vai lá, como é que faz o biquinho e fala o nome dele? Liga o áudio, por favor, meus meninos. Montesquieu. Barão de Montesquieu. Montesquieu. Certo. O que ele apoiava? Veja bem. Olha só. Agora, preste muita atenção, Gustavo, e todo mundo que está nessa aula. Nós acabamos de ver que o John Locke, ele defendia a monarquia, mas não defendia o absolutismo. Ele não queria que os poderes estivessem na mão dos reis. Ele defendia que as pessoas participassem do governo. Que pessoas? Os burgueses. Agora vem... Alguém está passando ruído aí, tá? Agora vem o Barão de Montesquieu. O Montesquieu vai dizer o seguinte: ele apoiava que se limitasse a soberania dos reis. Então, olha o que está escrito. Limitação da soberania dos reis. Ele está concordando ou está discordando com o John Locke? Eu acho, professor, que por um meio, acho que ele até concordava, porque ele também limitava com as ações do primeiro-ministro intervindo no assunto do Estado. Gustavo, ele concordava com Locke, certo? O Montesquieu concorda com Locke e o Montesquieu faz uma proposta de organização do governo. A proposta que ele faz de organização do governo, bom, nós temos que resolver um probleminha aqui, tá? Você pode achar esse problema em alguma questão. Quem foi que defendeu a divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário? O Montesquieu. Mas você vai encontrar em algum lugar escrito que quem defendeu isso foi o John Locke. Então, para resolver o problema, o que nós vamos fazer aqui agora? Os dois defenderam essa ideia. Certo? Tanto Locke quanto Montesquieu fizeram a proposta de não deixar o governo, os poderes só na mão de um rei, mas que os poderes ficassem divididos em 3. Quem são esses poderes? Legislativo, executivo, o poder de fazer as leis é o legislativo. O poder de fazer com que a lei seja cumprida é o judiciário. E o poder de administrar o país é o executivo. Certo? Entendi. Beleza. Aí tá. Isso foi a defesa do Montesquieu dos 3 poderes. Certo? Montesquieu 3 poderes. E agora nós temos esse outro moço aqui. Aprendemos a falar o nome dele já. Liga o áudio e chama ele, por favor. Voltaire. Cadê o biquinho, Gustavo? Você tem que fazer biquinho. Voltaire. Tá bom. Brincadeira, mas é sério, tá, gente? Olha só. Defensor da liberdade de expressão. As pessoas têm que ter direito de falar o que elas querem. E ele combatia bastante o absolutismo e combatia bastante a intolerância, certo? O Voltaire. E para seguir um pouquinho mais, nós temos o... Vamos ler o nome do rapaz? Rousseau. Professor, volta no de cima, por favor. A U você fala... O U você fala U, tá, Gustavo? Então fica... Rousseau. Jacques Rousseau. Rousseau.
Rousseau. Quem pediu para faltar o que aí, por favor? Repete. Bom, o Rousseau... A gente em cima, professor. Foi eu. Esse aqui, do Voltaire? Isso. Isso tá no blog, tá? Você pode pegar lá sempre que quiser, quantas vezes quiser, tá bom? Aqui o Rousseau, o Locke é pai do que mesmo? Que nós falamos agora há pouco? O John Locke ele é pai do liberalismo político. Do liberalismo. E o Rousseau é pai da... Olha o nome aqui. Democracia. Então, ao passo que o Montesquieu e o Locke criaram os três poderes, o Rousseau defende a democracia em que o exercício desses poderes seja feito pelo povo. Todo poder é do povo, emana do povo e é para o povo. E ele, que é um francês, ele falava de uma volonté générale. Volonté générale. Uma vontade geral. Vontade geral. Vontade geral de quem? Do povo. Então, existe uma vontade... de todo o povo. Do povo. Isso assim, aí agora não é aquele povo, só o povo rico, não. A ideia agora é o povo, né? O povo do modo geral. Defendi a ideia de que o homem é naturalmente bom, certo? Mas a sociedade acaba estragando esse homem, corrompendo esse homem. Então, o que acontece? Existem desavenças, existem desigualdades entre os homens, e essas desigualdades e desavenças começaram a partir do momento em que alguns homens passaram a ser donos das coisas, e outros não são donos de nada. Pelo fato de alguns ser dono das coisas e outros ser dono de nada, começaram as desavenças e desigualdades no mundo, certo? Uns ter as coisas e outros não, ou ter as coisas é a propriedade privada, que ele, então, falava que era uma coisa ruim para a sociedade, porque trouxe desavenças, desigualdades e corrupção do homem. E aí ele propôs uma coisa, vamos fazer um contrato social. Esse contrato social, né, todos nós vamos cumpri-lo de modo que um de nós vai governar. Mas esse de nós que vai governar tem uma obrigação de governar com base em quê? Falei, não sei se você entendeu. Seria do povo, professor? Com base em francês, volonté générale. Volonté générale. Que significa em português, Bruna? Volonté générale. Vontade geral. A vontade geral de todo o povo. Entendeu? Então, um entre nós, um do povo, vai governar, mas ele tem obrigação de governar em nome de todo o povo. E o dia que ele não atender o povo, o que o povo faz? Vai lá e tira ele do governo, né? E coloca outro que vai, então, garantir a vontade geral da nação, de todo o povo. Certo? Professor. Sim. O meu saiu da reunião sozinho e eu consegui entrar só agora. Infelizmente, mas tá bom. Vamos acompanhando que tem muita coisa ainda. Meninos, agora nós temos uma dupla chamado Denis Diderot e Jean d'Alembert. Diderot, d'Alembert, certo? Esses dois caras aqui criaram uma coisa. Se você perguntar para sua mãe ou para sua avó, seus pais, os avós, e pergunta: mãe, quando você estudava, aonde vocês faziam pesquisa para fazer trabalho? Eu acho que nem mãe, não. Avô, avó de vocês, né? Os avós. Aonde vocês pesquisavam para fazer trabalho da escola? Depois vocês fazem essa questão. Pergunta, por favor, e depois vocês me falam na próxima aula. Professor, minha mãe falou que era na biblioteca. Certo, mas usava aqui qual livro? Em quais livros? Professor, eu não sei o nome, mas eu sei que era um livro enorme. Só isso. Na verdade, pergunta se Heloísa, sua mãe tem perto, pergunta se ela conhece uma coisa chamada Barça. Barça.
Isso mesmo. Então, a Barça é o quê? É isso aqui que esse cara inventou, ou esses caras inventaram, sabe? Bom, deixa eu explicar antes e depois eu falo o que é. Eles achavam que era possível fazer uma pesquisa tão grande, que todo o conhecimento que existe sobre um assunto dava para ser escrito em um livro. É possível, meninos? Será que é? Em um livro, nunca. Eu já ouvi uma história, professora. Então, se for preciso, então escreveu vários livros, vários pedaços da história do conhecimento em vários livros. O nome desses vários livros é uma coleção inteira. Eu dei o exemplo da Barça. O nome disso é... Olha aqui o nome em francês. Enciclopédia. Enciclopédia. Certo? Ou a enciclopédia. Enciclopédia, então, significa o quê? Significa a totalidade do conhecimento sobre algum assunto em um livro. Ou em vários livros da coleção. Meninos, presta atenção. É a presunção, é a ideia que os iluministas têm, ou tiveram, de que era possível abarcar e controlar todo o conhecimento. E eles escreveram. E se escreveram muito nessa tentativa. Entendeu? Então foi talvez na história a época em que se mais registrou alguns assuntos. Entendeu? Então, publicação da grande enciclopédia. Olha quantos livros a enciclopédia dele tinha. Tá 35 volumes. 35 volumes. Professor, e a Wikipédia? O que é a Wikipédia? Wikipédia, você já viu. Existia a enciclopédia, que era um livro. Encíclica. A internet. Sim. Aí a internet... virtual. A internet, ou a Wikipédia, que quer colocar o conhecimento sobre tudo lá, só que de forma wiki. Wiki, web, né? A questão da internet. Aí você viu, acabou de fazer a correlação, viu, Luiz Paulo? A Wikipédia é uma imitação da enciclopédia. Só que a enciclopédia ela é impressa e a Wikipédia é virtual, página eletrônica. Quando eu tinha a sua idade, eu conheci a Wikipédia. Já tem alguns anos, né? E foi muito. E eu sou do tempo em que eu tinha a sua idade, não tinha internet para a gente usar na escola. Se a pandemia fosse quando eu tivesse na sua idade, a gente tinha que esperar as tarefas do professor, sabe aonde? No correio. E esperar o carteiro levar lá para a gente receber. Não tinha nem celular, nem telefone celular a gente tinha naquela época. E nem, imagina, internet para todo mundo mexer. Não tinha. Era impossível. Acho que iam fazer as aulas pela TV. Talvez, né? Aí eu quero dizer para vocês o seguinte: quando eu fazia pesquisa, eu ia lá na biblioteca, pegava a Barça, a enciclopédia, e ia copiar lá do livro aquilo que eu tinha que pesquisar. Entendeu? Então, olha quanta coisa mudou de lá para cá. E aí, quando eu comecei a mexer com a internet, eu estava já com 16 anos, né? E aí tinha lá o site da Wikipédia. Só que ele era tão ruim, tinha tanta palavra errada, tanta coisa errada lá, porque qualquer um podia colocar coisa na Wikipédia, entendeu? Qualquer um podia colocar. E aí eles foram se aprimorando e melhorando. Hoje você pode colocar coisa errada lá. Mas eles têm os avaliadores que, se tiver coisa muito fora do contexto, eles vão tirar. Eles não aceitam a publicação. Entendeu? Então, ou seja, a Wikipédia era quase que um local onde você colocava tudo que o povo queria colocar, podia colocar lá. Que ela basicamente era um Facebook, professor. Não, é diferente o objetivo, né, o Luiz Paulo? Não, sim, só que, tipo assim, as ferramentas eram perto, as ferramentas de tipo poder postar. Ah, tá, isso era forte, é. Sim, não ser tipo só o Facebook poder postar. Tá, isso aí, Luiz Paulo. A rede social que você administra. Ô, Bruna, você perguntou o que mesmo? Desculpa aí. Eu falei que tem um site que chama Braille, que você também pode postar. Seria tipo Braille? Eu acho que sim. Porque aí ele é uma comunidade de informações, né? Então todas as pessoas podem contribuir com as informações que estão lá. É mais ou menos nesse sentido aí. Só que a enciclopédia que nós estamos falando aqui não é bem isso. É esses caras, cientistas, iluministas,
que eles achavam que eles eram os inteligentes e eles fizeram as pesquisas e eles escreviam sobre as coisas. Entendeu? Então, se você quer saber sobre alguma coisa, vai lá ler no livro deles que ele vai te ensinar que coisas são essas. Porque está registrada lá na enciclopédia. Então, o criador da enciclopédia, os criadores da enciclopédia é os dois aqui, Diderot e D'Alembert. Certo? Aqui você tem um livro, olha só, uma das primeiras, né? Ele falou aqui sobre design e painter. Esse volume aqui é sobre o que mesmo? Design e pintura? Especificamente desenho e pintura, certo? Em francês. Beleza. Aí nós temos, então, mais ou menos aí, ó, 120 autores. Os enciclopédias pretendem... que eu estava dizendo, meninos, para vocês registrarem e colocar na prova quando for cobrado. Eles pretendiam agrupar na obra todo o conhecimento da época, que foi iniciado em 1751 e foi concluído em 1772. Olha quantos anos, olha, 21 anos de pesquisas. Mas a divulgação foi proibida pelo governo da França e pela Igreja Católica, certo? Que incluiu no Index. A Igreja Católica tinha um documento chamado Index, que tinha os livros proibidos da Igreja Católica, certo? Quando a Igreja Católica fez isso? Quando teve a Reforma Protestante, entendeu? Então a Igreja Católica queria se manter seus fiéis, e para manter seus fiéis tinha que proibir os fiéis de ler coisas que não podiam. E aí quando eles viram essa publicação da enciclopédia, pensou que as pessoas que fossem ler aquilo ali, elas fossem perder a fé. Então, para que as pessoas não corressem o risco de perder a fé, então proibiu as pessoas de ler esse livro, ou proibiu esse livro de ser publicado. Depois ele foi publicado, certo? Mas inicialmente a igreja tentou impedir. Se era um livro proibido, por que ele existia? Por que eles não queimou tudo? Não, é impossível uma coisa dessa acontecer, Rodrigo. Uai, eu faço um livro e eu tenho o meu original guardado aqui em casa, e aí eu publiquei. Aí a polícia foi lá e falou, não pode, queima tudo que está lá, mas o meu está aqui guardado. Quando não tiver mais essa polícia para investigar, eu vou e coloco ele de novo. Tá, agora entendi. Pode acontecer, é o que aconteceu, com certeza, entendeu? Proibiu de publicar, mas as pessoas, no momento oportuno, publicou. Álica, o que você quer? Levantou a mão? Professor, desculpa, meu celular ele desligou no meio da aula. Tudo bem, tranquilo. Certinho, então? O que a gente pode ver com isso aqui, gente? Que todo esse conhecimento iluminista, ele então foi de acordo com a Igreja Católica, não foi? Podemos dizer isso? Todo conhecimento era de acordo com a Igreja, professor? Eu tô dizendo isso, então. Podemos concluir que todo o conhecimento produzido pelos iluministas estava de acordo com a Igreja Católica? Não, dos iluministas eu acho que não, professor, porque, tipo assim, não era de acordo, porque, tipo, eu acho que nem estava escrito da acho que é assim que se diz, enciclopédia. Tá, enciclopédia. Uhum. Enciclopédia, pois é. Aí, né, professor, como o senhor disse, tipo assim, a igreja não deixou publicar porque parece que é contra, né, a fé deles. E aí, tipo, então, os iluministas, eles faziam coisas que era a ciência, que era negada pela igreja, mas, porém, tipo assim, a igreja não deixava publicar. Então, não, eles não eram, as teorias deles, eu acho que não eram de acordo com a igreja. Justamente. Era contra. E a igreja tentou proibir. Mas como o Rodrigo acabou de ver, mesmo assim, a enciclopédia está aí. Qualquer um de nós pode pesquisar no Google, a gente acha ela em tudo quanto é idioma que você quiser. Está aí, né? Foi escrito em francês inicialmente, mas tem todos os idiomas, basicamente. Certo? A igreja tentou proibir. A igreja e o iluminismo nunca se deu bem. Nunca foram amigos. Sempre foram inimigos. Sempre foram contrários. Ok? Beleza.
E como é que ficaria? Então, nós vimos aqui duas coisas, a questão do conhecimento e a questão da própria relação com a igreja. E agora, vamos falar sobre a relação com os reis, né? Com os reis. O iluminismo estava de acordo com o absolutismo? O iluminismo estava de acordo com o absolutismo? Não. De jeito nenhum. Quanto é que ele queria que não fosse o rei que dominasse tudo, ele queria que tipo, fosse repartido. Que limitasse o poder do rei, né? Que limitasse. Mas os reis não são burros. Muitos reis se organizaram no governo para eles ficarem no governo, tentando trazer para o governo deles as ideias iluministas. Nome que foi dado para essa situação, está aqui no texto. Despotismo esclarecido. Vamos entender o que é o despotismo esclarecido? Olha só. O iluminismo... Por favor, lê aí. E Schirner, você pode ler para a gente? Sim, senhor. Obrigado. Por favor. Despotismo esclarecido. O iluminismo aterrorizava os soberanos. No entanto, alguns viram que, para se manter no poder, era preciso adotar reformas de cunho iluminista. Essa tentativa de modernização ficou conhecida como despotismo esclarecido. Seu objetivo era aliviar as tensões entre a nobreza e a burguesia e preservar as monarquias absolutistas europeias. Pode continuar? Não, tá bom por aqui. Viu então, meninos e meninas? Os reis não são bestas. Eles sabiam que se eles continuassem com o absolutismo, eles iam perder lugar, eles não iam continuar. Então, o que fizeram? Fizeram reformas, aceitando as ideias absolutistas, aceitando as ideias iluministas dentro do governo deles, para que eles pudessem se manter. O que seria isso? Professor, tem mais monarquia assim na Europa? A única que eu conheço é da Inglaterra. Não, nós temos umas 10. Umas 10. A Dinamarca. Atualmente? A Dinamarca, Mônaco, Espanha, são monarquias. Não tem outras ainda, tá? Liechtenstein. Tailândia, não me lembro agora. Arábia. Meninos. Pessoal, vai no Wikipédia e você pergunta onde tem monarquia no mundo. E eles vão te falar lá, direitinho. Tá? Isso é fácil você fazer uma busca dessa e pegar a lista completa. Então, olha só. Tentativa de modernização. Os reis absolutistas fizeram modificações para que eles aliviassem as tensões entre rei e nobreza. Certo? Então, o que aconteceu? Olha só. Alguns governantes limitaram o poder da igreja, porque sabia que os iluministas também não gostavam do poder da igreja. Aí, se o rei fosse contra a igreja, então o rei estaria melhor amigo dos iluministas. Entendeu? O que mais? Tirou privilégios da aristocracia, tirou privilégios da nobreza. Por quê? Porque quem eram os iluministas? Eram os burgueses. Os burgueses eram da nobreza? Não. Os burgueses eram os trabalhadores mesmos que se enriqueceram, né? E eles não gostavam desses nobres que não trabalhavam nem nada e tinha tudo de bom ali para eles. Então foram contra mesmo. E os reis que quiseram ficar do lado dos iluministas acabaram por tirar privilégios da aristocracia, que é a mesma que nobreza, e do clero, que é o mesmo que igreja. E nós tivemos alguns caras aí, ó, o Frederico II da Prússia, o Marquês de Pombal aqui do Brasil, certo? Que ele era o primeiro-ministro de Portugal e governava aqui no Brasil. A Catarina II da Rússia, o José II da Áustria, e muitas mudanças aí. Entre as mudanças foi a própria participação da burguesia no governo, certo? Eu acho, meninos, que está na hora de nós cantarmos uma paródia. O que vocês acham? Tá na hora, professor. Porque a paródia vai falar justamente desse assunto. Deixa eu copiar aqui e colocar num... Como é que eu faço aqui para a gente ver completo?
A música é aquela música do Zezé de Camargo e Luciano. É o amor. Vocês conhecem? Demais. Eu conheço. Eu não preciso disso. Já imagino que vem por aí, professor. O quê? É um sertanejão. É um sertanejão. Professor, não precisa já. Professor, a gente tem muitas habilidades de canto. Você vai ficar impressionado. Não, então vai ficar chique aqui hoje. Deixa eu só ajeitar aqui que eu tinha preparado. Professora, ela foi sarcástica, tá? Não tem, não. Pelo menos eu não. Não, mas vai ser lindo aqui, você vai ver. Deixa eu só ajeitar aqui a apresentação. Opa, saiu. A gente vai dar um show, professor. Incrível. Prepare os ouvidos para o espetáculo. Vocês já aprenderam como pronuncia? Nós vamos pronunciar o nome dos iluministas, certo? Eu só estou ajeitando. Pronto, já ajeitei. Agora eu vou aumentar o tamanho da letra. Vou colocar aqui na forma do... assim. E vou colocar em 3 colunas. E vou aumentar a letra. Bom, deixa eu já mudar aqui para que vocês leiam. A música vocês já conhecem, né? Aquela, eu não vou negar que sou louco por você. Sim. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Vocês lembram dessa música, né? E aí nós vamos cantá-la dentro da música aqui. Acho bom que vocês são animados. Professor, isso vai ficar muito bom, professor. Confia. Professor, prepara. Confia na falta e sucesso, professor. Vocês conseguem ler aí, gente? Dá para ler, não dá? Sim, senhor. Sim, professor, dá. Aqui é o pré-refrão, olha. A minha tela tá preta. Aqui é o pré-refrão e aqui é o refrão, propriamente dito. Vamos dar uma olhada aqui no que está escrito, propriamente dito, né? Que o burguês não parava de crescer. Quem que é o burguês? O burguês é esse trabalhador que se enriqueceu. Ele sustentava o poder, não dá para negar. Ele via na ciência algo divinal. Olha o contraponto aqui, né? A ciência ia substituir a fé, ou tudo aquilo que o crente via como importante, a ciência ia substituir. Tudo que era feudal, ele ia sepultar. Enciclopédia em busca da verdade, olha o Diderot e o d'Alembert. Viu na luz da realidade e quis concretizar. No espírito Montesquieu, queria o quê? 3 poderes. O Voltaire afirmava que humanos seres eram ignorantes que a igreja fez. Voltaire dizia que a igreja fazia das pessoas ignorantes. Então, ele não gostava da igreja. O Rousseau assinou contrato com a democracia. O liberalismo quis a economia, sem intervenções longe das mãos dos reis. Pois a mão invisível, isso aqui nós não falamos sobre isso ainda, vamos falar depois, tá? Garantiria tecnologia, ia ter preço justo, o salário que conseguiria, dar dignidade sem sempre consumidor. Pôs a mão, tirou, né, os privilégios do rei, da igreja e da nobreza. E aí veio o despotismo esclarecido pela mão burguesa. Evitou a revolução e preservou o poder. Beleza? Agora vamos cantar. Professor, minha tela tá bugada, tá preta. Tá, tudo bem. Professor, eu tô vendo tanto que essa aula vai travar, com tanto de áudio e câmera ligada. Não, mas vai ficar... Eu também. Professor, tem como você tirar aí, não, e voltar pra ver se dá certo aqui, não? Eduardo, o fato é o seguinte, os outros estão vendo, entendeu? Então não é um problema do compartilhamento, é um problema da sua tela, da sua internet, do seu aparelho, entendeu? Então não é uma questão do... Então vamos lá. Preparando aí, eu vou fazer meio que sozinho primeiro, depois vocês entram junto. Agora, se você der conta de entrar junto, já entra logo desde o começo, tá? Então vamos lá. E o burguês não parava de crescer, sustentava o poder. Não dá pra negar. Via na ciência algo divinal, tudo que era feudal ia sepultar. Enciclopédia em busca da verdade,
viu a luz da realidade, quis concretizar. No espírito Montesquieu queria 3 poderes. Voltaire afirmava que humanos seres eram indiferentes, que a igreja fez. Rousseau assinou contrato com a democracia. O liberalismo quis economia, sem intervenções, longe das mãos dos reis. Pois a mão invisível garantiria tecnologia, preço justo, salário que conseguiria dar dignidade sem sempre consumidor. Pôs a mão nos privilégios do rei, igreja e nobreza. O despotismo esclarecido pela luz burguesa evitou revoluções e o poder preservou. E aí, conseguimos aprender? Sim. Demais, professor. Colou já. Então agora eu quero o áudio ligado, né? Pra gente então fazer o nosso showzinho da tarde aqui. Uhul, vamos pro Spotify. Vamos lá, todo mundo bem bonito. Professor, só faltou o senhor tocando de cavaco. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Professor, pera, é obrigatório isso? Quem falou isso? Eu. Eu, Gemima? Não, a Alice do 8º D. É obrigatório. Se você não cantar, eu vou bombar você. Misericórdia. Aí, todo mundo vai cantar. Vamos lá, gente. Professor aqui também tá fone, ó, vamos. Vamos lá, 1, 2, Vai 3. ficar uma maravilha. Vamos lá, pessoal. E o burguês não parava de crescer, sustentava o poder. Não dá pra negar. Cria na ciência divina tudo que era ia sepultar. Enciclopédia em busca da verdade. Viva a luz dela. Que concretiza. No espírito Montesquieu queria 3 poderes. Era afirmava que humanos seres diferentes que a igreja fez. Rousseau assinou contrato Com a democracia, o liberalismo, a economia, sem intervenções, pois da mão dos reis. Pois a mão invisível garantia tecnologia. Preço justo, salário que conseguiria dar dignidade sem consumidor. Pois a mão os privilégios do rei, igreja e nobreza. No despotismo foi vencido pela luz burguesa. Então, a revolução e o poder preservou. Muito bem, muito obrigado. Show! Nossa! Caraca. Não, professor, não se lembrar, não. Sou uma bosta. Professor, nós é mó bom. Não, vocês são ótimos, são participativos. Professor, o senhor tem que pagar o dinheiro pelo ingresso do nosso show, que isso aqui foi um espetáculo, professor. Nossa, essa, professor, essa parada tem que chamar. Nós vamos monetizar no YouTube. Vamos monetizar e o dinheiro vai ter todas as redes. Vai estar no Spotify, Deezer, tudo a gente cantando. Sou de clã. Meninos, então, olha, só finalizando então, né? Não, nós ainda temos um tempinho, né? Eu tô olhando a hora errada aqui. Minutos, professor. É 9, eu acho. Nós temos... E a hora seguida? 5 minutos, aí a gente... Então, meninos, essa que é a questão primeira, né? A gente viu tudo isso aqui nessa paródia,
essas informações que a gente já viu até aqui. Precisa que você aprenda e você saiba falar sobre esse despotismo esclarecido, falar sobre essa ideia do iluminista de colocar todo o conhecimento dentro de um livro, sabe, esses pontos. Você já dá conta de fazer isso, meus queridos? Estão dominando esse assunto? Olha só. Vamos olhar aqui nas características do iluminismo, tá? Que aqui é um resumo. Veja bem. Racionalismo. A razão surge no iluminismo, a razão, né? Como uma propriedade do ser humano. Assim, por meio da razão, é possível desvendar o mundo, ou seja, lançar uma luz. Daí o nome iluminismo, nos fenômenos naturais. Certo? Racionalismo. O outro ponto é o cientificismo, certo? Com o iluminismo, a ciência é contraposta à religião, sendo considerada a forma mais confiável e verdadeira de conhecimento. Não é? Então quer dizer que a religião é considerada a forma mais confiável e verdadeira de conhecimento? É isso? Não, senhor, professor, aí está falando que depois a ciência com o iluminismo, ela foi, no caso, a forma mais confiável e verdadeira de conhecimento. Então, conforme a Bruna acabou de corrigir, totalmente certo, a ciência que é considerada a forma mais confiável e verdadeira de conhecimento. A religião, ela foi abandonada, ela foi, então, desprezada nesse contexto aqui. O progresso. Posso ler o próximo? Por favor, progresso. Progresso. Por meio da razão e da ciência, a humanidade seria capaz de se aprimorar e alcançar cada vez mais um estado aperfeiçoado. Por essa razão, os tempos passados, dominados pela Igreja Católica, foram chamados de séculos das trevas. Justamente. Os iluministas criticavam... Você tá vendo minha câmera ligada? Só uma perguntinha mesmo. Oi? Você tá vendo minha câmera ligada? Sim, tô te vendo com a mão na sobrancelha. Então, o progresso, a ideia de progresso é uma ideia que a Igreja Católica segurou, ela sempre segura, porque fala muito a questão de ser pobre, né? Ser pobre para entrar no reino dos céus, de doar seus bens e tudo mais, coisa que os iluministas criticavam da Igreja Católica. Professor, Sim. Uma das pessoas mais ricas do mundo, John D. Rockefeller, se eu não me engano é assim que se pronuncia, ele foi um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, se não mais rico, na época que um dos maiores focos dele era no petróleo, só que ele era bem mais rico. Ele chegou a doar, no total, para a igreja, para a universidade, para a medicina, mais de 100 bilhões de dólares, professor. E na igreja que ele frequentava, falava: fique rico e dê tudo que você tem para a igreja. E aí ele pegou e doava muito para a igreja, para a faculdade. Ele ajudou a descobrir várias curas para doenças, entre elas a varíola, se eu não me engano. Ele ajudou bastante na história. John D. Rockefeller, se eu não me engano, é assim que se pronuncia. O Rockefeller, justamente. Então, essa ideia de progresso no racionalismo, ou melhor, no iluminismo, vem de uma ideia racional, de modo que você tem que pensar bem o que você pode comprar, o que você não pode comprar, como que você tem que trabalhar, como você tem que produzir, e determinar isso como um progresso, como um controle seu, como você mesmo fosse dono da sua vida e podendo se desenvolver economicamente, financeiramente, certo? E aí ia contra a Igreja Católica totalmente. O tempo da Igreja Católica, pelo iluminista, foi chamado de Idade das Trevas, ou Século das Trevas. Outra ideia que nasceu nesse contexto foi o liberalismo, né? Eu posso ler, professor? Por favor. Eu posso ler? Liberalismo. Uma das maiores... Pode falar. Vai, Bruna, pode ir. Fala do liberalismo, depois a Maria Tereza vai falar do próximo. Uma das maiores críticas do movimento burguês contra o sistema monárquico é a concentração de privilégios nas mãos de poucos. Na ideia liberal, todos os indivíduos devem ser iguais, liberando-os dessas tradições e das amarras sociais. Até rimou, professor, você viu? Justamente. Então, dentro da ideia do liberalismo, está a ideia de limitar o poder do rei, né?
tirar os privilégios da nobreza, tirar o privilégio do clero, né? Então está nesse contexto aí. E colocar o privilégio na mão de quem mesmo? Do povo. Que povo? Todo o povão? Sim, colocar liberalismo, colocar a liberdade, professor, eu acho que era nos reis, assim, tipo assim, na coroa. Só um pouquinho, Luiz Paulo. Então, liberava todo mundo mesmo. Liberava todo mundo, sim, tá, Bruna? Mas o privilégio ia sair da mão do rei, da mão da nobreza, ia para a mão de uma parcela do povo. Que parcela é essa? Uma pessoa do povo mesmo que sofria também? Não. Esse povo que vivia sofrendo... Da igreja. Isso, Bruna. O burguês. E quem é o burguês? É o trabalhador... Era o comerciante que conseguiu ficar rico. Não, o comerciante que conseguiu ficar rico. É o trabalhador que se enriqueceu, se tornou comerciante e depois se tornou o dono da fábrica. Certo? Então, nós estamos falando esse que é o povo que está se falando coisa, aí. Tipo assim, é a mesma coisa do senhor ter uma farmácia e eu trabalhar para o senhor, só que, sei lá, 5 anos depois eu ser o dono da farmácia. Ô, Luiz Paulo, é um pouquinho mais profundo, né? Você não é só... Viu o que eu falei aqui? Não é só comerciante, não. É o trabalhador que ficou rico, virou comerciante e se tornou dono da fábrica. Entendeu? Porque só o que vende remédio na farmácia, ele não é tão rico quanto o que produz os remédios, entendeu? Então, o burguês aqui é o que produz os remédios, é o dono da fábrica de remédio. Beleza? Mas o liberalismo é o que fez isso acontecer. Essa possibilidade de acontecer. A Maria Tereza fala pra gente aí da liberdade, por favor. Não, ou melhor, não só a liberdade, mas os três. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é um lema conhecido da Revolução Francesa. A frase mostra a força que os ideais iluministas tiveram para desencadear tais mudanças sociais. Viu, gente? Então, nobreza, clero, é diferente do povão. E agora nós não queremos essa diferença. Todo mundo é igual. Temos que ver na fraternidade, todo mundo trabalhando para o bem comum, né? E igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Nós vamos ter o conhecimento da Revolução Francesa daqui a pouquinho, tá? É o nosso próximo conteúdo depois do liberalismo. Quem vai ler sobre a virtudes aí pra gente? O Luiz Paulo, né, professor? Pode ser. Beleza. Tá. Virtude. Os filósofos iluministas são também conhecidos por pensarem a respeito das virtudes humanas. Neste sentido, o ser humano passa o centro da reflexão, substituindo a figura de Deus. Exatamente. Agora, o virtuoso, antes, na Idade das Trevas ou na Idade Média, era o cara piedoso, crente, né, que tinha as bênçãos de Deus. Agora o virtuoso não, é o inteligente, é o ateu, é aquele que faz ciência e que desvenda o mundo. E por fim, modernidade. Poderia ser, por favor, aí. Pode? Modernidade. O momento de apogeu do iluminismo foi considerado o século das luzes, em contraposição aos séculos das trevas passados. Desse modo, o pensamento iluminista situa o momento atual como mais moderno e o passado como sendo uma versão atrasada do presente. Muito bem. Obrigado, Ana Vitória, pela leitura. E aí nós temos, nesse contexto, a marca de um novo tempo, né? De um novo tempo. É o tempo da moda. É o tempo atual. Né? Tá bom, né, gente? Tem tarefa para fazer. Olha bem as fotinhas desses autores aí, desses filósofos.
Na tarefinha eu vou pedir para você identificar cada um deles lá, bem como a teoria deles, né? E assim, essa é a atividade portfólio, repetindo quem não estava no início. É uma atividade que você faz, vai lá no seu e-mail, baixa, põe no portfólio. Se tiver dificuldade, fala com a gente no privado. Se vocês não têm mais nada para perguntar ou para falar, a gente encerra por aqui. Então, até mais, professor. Caiu aqui, eu saí da aula sem querer. O que o senhor falou? Tchau, professor. Tchau, não, professor. Só fazer a professor. Oi? Tchau, só fazer a tarefa mesmo. E a chamada? Tchau, professor. Professor Caio Maluf, eu tenho uma coisa muito importante para dizer pro senhor. Quando terminar a aula, eu vou mandar um oi pro senhor e o senhor me manda um vídeo da Isadora para mim, beleza? Tá no meu Facebook. Como assim? Me acha no É meu um Facebook. vídeo de uma amiga minha, eu vou ficar zoando ela. Ô, Luiz, você tem Facebook? Tem. Então me procura lá e aí eu mando lá no message lá do O Facebook. nome do senhor no Facebook é qual? Caio Maluf. Professor, e a chamada? Beleza, tchau. Professor, e a chamada? Como é que vai fazer com a chamada? Vai, gente. Como é que a gente faz a chamada aqui todo dia, gente? Pelo Google? Google Forms? Não. Não. Lembra, Ele não? manda uma atividade de participação e eu acho que ele faz pelo chat, né, professor? Também é pela atividade de participação, sempre a gente faz a chamada lá, mas eu disse para você desde o início, eu tiro a chamada aqui do próprio aplicativo. Mostra para mim a hora que você entrou e a hora que você saiu. Tá bom, tchau, professor. Até mais. Tchau, professor. Fica com Deus, tá? Amém. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tudo de bom. Fala tchau. Até sexta. Fala tchau. Tchau, irmã da Maria Eduarda. É a Sofia, né, Maria Eduarda? Sofia.